cidade, mas no Palácio já começou a aparecer. O Palácio era um ponto central, o Palácio Nacional era a sede do governo, então havia um prédio anexo ali onde a gente ficava, então a companhia era responsável pela segurança das instalações, pelo patrulhamento da área central e pela segurança dos principais pontos da eleição, os pontos mais estratégicos ali da eleição. O comitê eleitoral também era nosso. Quando nós saímos de 2 meses de sistema militar, foram 2 meses muito estressantes, nós achávamos que no Palácio Nacional a gente ia descansar, mas na verdade entrou a eleição. Tudo bem, até a eleição foi tudo tranquilo, mas depois da eleição houve uma revolta popular, aquilo virou caos total. E aí nós tivemos muito trabalho ali no Palácio Nacional. Então foi um trabalho um pouco diferente, não tinha combate, mas tinha uma situação de controle de distúrbio, ameaça de invasão do palácio o tempo inteiro, milhares, dezenas de milhares de pessoas em volta do palácio dizendo que iam invadir, xingando e tudo mais. E nós precisávamos sair às vezes de maneira quase individual, uma viatura no meio de 10 mil pessoas para levar água no comitê eleitoral. Foi uma situação bastante difícil, nessa base. Eu lembro que as eleições, elas tiveram, foi faseado, né? Então tivemos um processo onde os pelotões tinham que fazer reconhecimento dos pontos, onde a maioria de escolas e algumas igrejas onde seriam feitas as votações. Os dados geográficos passados para nós não eram precisos, porque quem fez o reconhecimento prévio tinha medo de ir nos pontos onde seriam feitos de fato. Então nós tivemos um trabalho muito grande para conseguir acertar a alocação desses locais, né? Onde seria realmente feita as instruções, onde seriam os pontos de votação. Eu lembro que é uma coisa muito rudimentar, a cédula de votação era bem grande, desse tamanho assim, e teria uma fase, quando estava próximo disso aí, aumentou a questão da segurança onde seria feito. Então foi feito o trabalho de checkpoint 2 dias antes, formas de rodízio, de formas a garantir a segurança do perímetro dos principais pontos de votação. Uma história interessante em relação a isso é que teve alguns pontos do Haiti, de região de montanha onde não tinha estradas, nós passamos em apoio direto aos fuzileiros navais, né, a base operativa dos fuzileiros navais, de onde ia sair uma missão aeromóvel para poder levar as urnas para aquele povo das montanhas votar. E esse pessoal, descobrimos que não tinha teto para aeronave e local para aterrissagem. Então a ONU contratou a base operativa, o comando do batalhão decidiu contratar guias locais e todo esse material foi levado em lombo de mula pelas trilhas e montanha fora, né? O que ia ser uma missão aeromóvel virou uma marcha de infantaria através de montanha com as urnas colocadas em lombo de mula. Então foi uma situação diferente, né? E a noite que antecedeu as eleições, a cidade ela estava totalmente escura, uma tensão muito grande do que poderia acontecer, né? E no dia seguinte, o meu pelotão teve que fazer a segurança do comitê eleitoral, que é de onde contabilizava as coisas, como se fosse o nosso TSE aqui no Brasil, fazendo um paralelo, né? Que era numa base lá que parecia ser, inclusive, a parte da TV haitiana, se eu não me engano, acontecia ali também. Então, garantir a organização das filas no processo eleitoral foi muito grande, porque tivemos que fazer cordão de isolamento, conter os ânimos da população que queria invadir esse local onde a gente estava trabalhando. Então foi um momento tenso. Bem, as eleições, se eu não me engano, ocorreram no mês de fevereiro. Havia uma expectativa muito grande por parte dos haitianos de poderem escolher seu presidente. Então foi uma eleição, se eu não me engano, havia sido a eleição com maior presença de todos os tempos no Haiti. A nossa companhia ela ficou encarregada de proteger o comitê eleitoral, onde era realizado a apuração, né?
proteger a sede do governo, né, e fazer um patrulhamento na área central de Porto Príncipe. As eleições foram tranquilas, né? Apesar do grande volume de trabalho, a população queria isso, então elas nos ajudavam, estavam agradecidos, tudo mais. O problema é que o haitiano ele já é acostumado com a situação de fraudes nas eleições e corrupção e tudo mais. Quando teve esse período de eleição, é que a gente fazia a segurança dos comitê eleitoral, né? Então, esse comitê, os pelotões tiravam até serviço nesses comitês, né? Então, o povo ia lá se cadastrar, ia atualizar lá o seu registro, né, eleitoral. Então a gente tirava serviço ali naquele lugar, naquele comitê. Inclusive passava a noite lá, né? O GC passava a noite lá, a esquadra passava a noite lá. Então, realmente essa atividade a gente fazia a segurança do comitê até concluir a eleição, a contagem de votos, dar como o presidente eleito lá na época, né? Acho que foi o René Préval, né? René Préval. E na eleição a gente começou a ser destacado, a gente ia para vários comissariados, várias bases, então tiveram GCs que iam trabalhar, atuar sozinhos, isolados do pelotão, porque aumentou muito a nossa área e a gente tinha que ocupar vários pontos. E durante a eleição teve esse fator complicante que a população, ao mesmo tempo que queria votar, entrar nas áreas eleitorais, não queria aceitar, eles queriam colocar quem tivesse ganho realmente a eleição. Eles queriam colocar o candidato deles, vamos falar assim, né? Então, gerou muito desconforto, porque o resultado da eleição não saiu de imediato, ficaram retardando. Foi uma eleição demorada, até porque, se eu não me engano, seria a primeira eleição depois de 10 anos de conflito, né? Depois de 10 anos sem o presidente deles, ou sem nada, seria a primeira eleição direta deles que a população estaria participando. Então isso ficou muito conturbado, porque demorou a sair o resultado e a população querendo resultado, e a nossa tropa estava em campo, a gente estava atuando, não podia deixar que nada acontecesse, tínhamos que garantir a saída das urnas, principalmente dos lugares mais afastados, e a população estava muito, muito ansiosa por isso daí. Então isso daí foi muito forte. Nós chegamos a dormir dentro das próprias Land Rovers ali, dentro dos caminhões, porque a gente ia para alguns pontos mais destacados, mais longes ali, onde a gente já levava todo o nosso material, porque vai ficar uma noite, mas acabava ficando 2, 3 dias ali, até ver ordem para a gente poder desocupar, ver que estava apaziguada a situação, que estava controlada a situação, para a gente poder retornar ali. Então foi um momento muito difícil, também muito complicado. E a gente participou de tudo isso aí, do processo eleitoral, a gente participou das eleições, inclusive a gente fez segurança nas eleições, a gente fez a segurança da contagem dos votos, que eu lembro ainda bem, cara, a precariedade que foi na época, né? Porque não tinha luz na escola lá onde a gente fez a segurança daquele ponto de eleição, né? Daquela zona eleitoral lá, que foi uma escola, e acabando tudo, já estava escuro. E a contagem dos votos, ela só se deu por conta ali que a gente acendeu as lanternas, né? Foi acendido velas ali, e os votos foram contados ali, né? Lógico que a gente não participou da contagem, a gente participou da segurança, né? Das células, né? Das cédulas. E no final acabou tudo, concluiu, a gente voltou para a base e já estava bem noite já. No período de apuração,
Essas urnas estavam sendo todas levadas para a base do Batalhão Haiti, que era lá na universidade, onde estava sendo garantido por todos os países envolvidos, não só o Brasil, mas a própria Polícia Civil da ONU que estava participando, a garantia da lisura do processo eleitoral. O período das eleições, para mim, foi um período bastante estressante. Nós estamos localizados no Palácio Nacional e, de repente, conforme as eleições ocorreram e o resultado não saía, começaram a ter burburinhos sobre fraude nas eleições e começaram a ocorrer manifestações gigantes. Eu me lembro de olhar pela janela da enfermaria. Milhares de pessoas pulando com ramos de folhas, que era o símbolo do partido L'Espevat, que era do René Préval, e eles pulando ao redor do palácio, gritando palavras de ordem contra a ONU, etc. Aquela situação que nós éramos admirados do dia para a noite se virou. A gente saía na viatura em Land Rover com o peito aberto, grupos pequenos de 5, 6, me lembro de sair como o chefe de viatura, no meio daquela multidão e pensar que a gente tinha que manter firme a posição para tentar não perder controle da situação e manter firme a posição no sentido também de não ter nenhuma atitude desproporcional ou intempestiva que pudesse provocar uma reação que a gente não teria nenhuma condição de controlar. Eu olhava aquela população ao redor do palácio, da janela da minha enfermaria e pensava, se um deles pular a grade do palácio e isso encorajar os outros, a gente não tem o que fazer. Nós não teríamos como sair vivos daquela situação. Mas, graças a Deus, apesar de tudo, a gente manteve a calma, manteve o profissionalismo e conseguiu superar aquela situação de maneira bastante satisfatória.
Tem uma manifestação aí. Vamos pular aqui dentro. Vamos pular aqui dentro. Conforme o resultado foi demorando para o comitê eleitoral divulgar o resultado das eleições, a população começou a se revoltar. E aí começaram a surgir uma série de boatos, que não era o candidato da maioria que iria vencer, que seria o outro, tudo mais. Aí virou o caos total. Enquanto esse resultado não saía, a população se revoltou. Então a população começou a interditar as vias, colocar fogo nos pneus, nas ruas, quebrar tudo, saquear. Virou o caos total, generalizado, a população inteira, onde a gente saía, tinham manifestações. E o nosso efetivo, ele não era o suficiente, mas nem de longe, nenhum efetivo seria o suficiente para tomar conta daquilo. E nós no Palácio Nacional, nós ficamos numa área central, e aquelas multidões, elas vinham pelas avenidas, pelas ruas e acabavam se juntando ali. E a partir dali eles ficavam andando em volta do palácio, dezenas de milhares de pessoas gritando e xingando e jogando pedra. Foi uma situação muito, muito tensa, muito tensa. Fruto disso, as missões começaram a se intensificar. E problemas começaram a surgir. Então nós tínhamos um pelotão no porto, se eu não me engano, um GC, um grupo de combate, 10 homens no porto, um pelotão ou 2 grupos, eu não me lembro ao certo, no comitê eleitoral. Esse comitê eleitoral, a gente ficou 3 dias que a gente não conseguia chegar neles. Eles ficaram lá sem água, sem comida, sem nada. Isolados, e em volta deles milhares e milhares de pessoas dizendo que iam quebrar tudo, que iam destruir tudo. Extremamente agressivas. E aí quando a gente saía na rua, a postura da população também mudou. Estava muito agressiva. Eles queriam o resultado das eleições deles. Cena de, assim, que a gente saiu, a gente tinha a missão no dia da eleição, né? Foi cena de filme, assim, Falcão Negro em Perigo, basicamente. Meu pelotão saiu à noite, né, pra fazer patrulhamento, fazer a segurança ali em Belé, na região de Belé, região ali de Palácio. Pô, a gente saiu à noite ali, assim, era umas 10 horas da noite, 11 horas. O que tinha de carro queimado na rua, pegando fogo, que ali é tudo escuro, né? Não tem iluminação na rua. O que tinha de carro queimado, arrastado. O pessoal arrastou aqueles concreto que é usado em ponte, aqueles concreto pesado, não sei como é que arrastaram aquilo no meio da rua, a gente tinha que ficar subindo em calçada. Os caras fizeram barricada.
cenas de Falcão Negro em perigo à noite ali. Pegando fogo na rua, lixo, pegando fogo, carro. Mas assim, ninguém na rua. Silêncio na rua. Que assim, tinha nada na rua, mas havia esses obstáculos. E a gente ficou fazendo patrulha, né? A gente começou acho que 10 horas da noite. Aí quando foi no outro dia, né, a gente fazendo patrulha, ia pra base, tomava café ou ia almoçar, fazia um lanche. Aí a gente foi solicitado para ir para uma escola, que tava tendo confusão lá na escola, muita gente, muito haitiano lá, né? E aí já tinha acho que um pelotão lá, fazendo a segurança dessa escola. A gente chegou com mais um pelotão, que era o meu pelotão, para ajudar lá. E muita gente, a gente teve que conter muita gente, porque era eleição, a primeira eleição depois do Jean Bertrand Aristide ter saído. Então o povo haitiano estava com aquela esperança de ter um novo presidente que mudaria o cenário do Haiti, né? Então todo mundo foi votar. E olha que lá o voto é voluntário, né? Não é obrigatório. Mas tinha muita gente e a gente teve que conter o povo ali, né? Fazer um cordão de isolamento na escola, né? Organizar a fila para que as pessoas pudessem votar. Ali foi muita gente, né? Não foi só nessa escola, em todas as outras escolas também aconteceu isso, e aí teve que tropas da ONU, né, do Brasil, para poder ajudar a organizar a votação. A gente foi fazer um checkpoint na Sonapi, que era um distrito industrial, um condomínio, né, um condomínio só de indústria, só de fábrica. A gente sempre fazia checkpoint ali, que descia para Cité Soleil, ali a estrada a Nationale. E ali a gente acabou ficando preso naquele local, porque teve uma mega manifestação no Haiti. Ali o povo se revoltou, né, por causa que eles queriam o resultado das eleições, quem venceu, e não saía. Ali a gente saiu para ficar, acho que para ficar 6 horas no checkpoint, 6 ou 4 horas. E a gente ficou quase 20 horas no local. Quer dizer, a gente foi só com pouca água, não levamos comida, ração, porque era pra gente comer na base. E a gente não conseguia sair. A gente teve que fechar a porta a gente ficava na avenida, a gente teve que fechar o portão dessa indústria, porque juntou gente no Haiti inteiro, lá na frente, tudo, onde você ia tinha multidões, né? Gente botando fogo na rua de novo, puxando o carro, botando fogo. E a gente ficou preso ali quase 20 horas. E aí foi interessante que a gente teve aí o apoio dos fuzileiros navais naquele dia, que próximo dessa indústria tinha o aeroporto, né? Que dividia o aeroporto, era ali a Nationale, a avenida. E a gente ali já estava sem água, né? Já estava sem água, a gente só tinha tomado café da manhã. Já era mais de meio-dia, já quase 3 horas da tarde. E a gente lá dentro dessa empresa, do condomínio, fechamos o portão. Aí a gente conseguiu o apoio dos fuzileiros navais. Pô, os caras foi sensacional. Os caras vieram, que eles tinham uma base dentro do aeroporto. Aí eles vieram dar um apoio pra gente, foram lá levar ração por cima do muro. A gente foi lá por cima do muro, pegamos ração, eles trouxeram o tonel de água pra gente, para poder ressuprir a gente ali, a gente poder aguentar ali o tempo necessário, né? Aí no final da tarde, já estava já anoitecendo, né? Já estava anoitecendo, a gente recebeu ordem para sair, porque a gente não tinha ordem para sair na rua por causa da população, para não causar mais confusão, né, com a população, né? O atrito, que havia indícios de elementos armados, né? O pessoal estava armado com fuzil, as gangues estavam com mochila, os fuzis guardados dentro da mochila, munição. Então, para não haver o confronto, porque havia muita gente na rua, o pessoal civil, o pessoal desarmado, o pessoal na rua. Aí quando foi já anoitecer, depois das 6 horas ali, 7 horas, a gente recebeu ordem para sair. Aí a gente saiu de lá, deixamos lá o portão, tinha uma base da China dentro desse complexo, né? Aí, tinha uma base da China lá, do exército chinês. E a gente retornou para a base. E ali a gente passando pelas ruas, muito obstáculo pela rua, muito carro pegando fogo,
a população olhando para a gente, né, gritando palavras ali de que queria o resultado das eleições e tal, né? Aí houve indícios de alguns confrontos com outras tropas, né? Com a população, houve esse indício, né? Até saiu, nesse dia saiu na TV aqui no Brasil, né? A família, depois fiquei sabendo, né? Depois a gente chegou na base, a família preocupada, o que houve aí, o que está acontecendo no Haiti, né? Porque foi o Haiti todo que se levantou, né, em revolta, querendo saber o resultado das eleições. Mas aí conseguimos chegar na base, não teve confronto, passamos por multidões de pessoas, né? Ali, pessoal manifestando, mas ninguém atacou a nossa tropa nesse dia. Mas, pô, foi tenso nesse dia. Esse dia foi tenso, assim, poderia ter acontecido alguma coisa mais grave, né? Esse cara
o que era mais tenso? O mais tenso nessa época é que nós não tínhamos mais, como nas operações Sistema Militaire, o domínio da situação, né? Nós tínhamos o domínio físico, nós tínhamos blindado, bastante gente atacando, né? Progredindo. Não tínhamos isso. A gente saía para levar água lá para o comitê eleitoral, nas tentativas de levar água e comida, e de repente vinha uma multidão gritando, você começava a escutar os gritos, as músicas que eles cantavam, né? Os hinos. Eles vinham e cercavam a viatura e você ficava lá com 4, 5 homens, armado de fuzil, granada, e milhares de pessoas ao seu redor que poderiam fazer o que quisessem com a gente ali. A gente não ia dar conta de fazer nada, né? Então era uma situação que exigiu de todos os militares ali muita presença de espírito. A hora correta de usar um spray de pimenta, um armamento não letal. Imagine que você usa errado no meio de milhares de pessoas. Você está em 4, em 5, em 10 no máximo. O que ia acontecer? Facilmente eles podiam nos dominar ali. E houve essa presença, nós não tivemos incidentes. Eu lembro de uma história interessante que aconteceu com o pelotão do Giuseppe, o tsunami, né? Estavam na rua, de repente foram fechados pelas manifestações, todas as vias ficaram fechadas com milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas na rua gritando e vindo com uma postura agressiva, com galhos de árvore, chacoalhando e gritando em volta da viatura. E aí, se eu não me engano, foi o Pifano, eu posso estar errado o nome, então eu vou até... E aí um militar desse pelotão, que era o mais antigo ali que estava presente, começou a gritar, falou: fica quieto, fica quieto, fica quieto, começa a cantar o hino do Haiti. E aí eles ficaram quietos, tomaram meio que a posição de respeito. Imaginem, gente, em cima de uma Land Rover, aberta, toda aberta, dezenas de milhares de pessoas, e eles sendo agredidos, assim, né, achando que iam morrer ali, ficaram parados com o fuzil, os soldados desesperados, ele para, fica de pé, começa a cantar o hino do Haiti. Eles começaram a cantar, a população parou, começaram a ficar parados, colocando a mão no peito e cantando o hino do Haiti. E conseguiram passar, enfim. Logo em seguida, saiu o resultado, que era a vitória do René Préval. Era o resultado que agradava a maioria, digamos assim, por 1%, 2%, uma margem pequena de votos ali. E aí a situação voltou à festa de novo. Logo, aí a gente fala, agora nós vamos ficar tranquilo que a população se acalmou. Aí fizeram um carnaval, teve o carnaval lá do Haiti, que também foi complicado por causa das multidões em volta do Palácio Nacional, se reuniam para comemorar a eleição e comemorar o carnaval. Aí nós tivemos mais trabalho ali também. Então essa parte do Palácio Nacional foi uma parte que a gente achou que era a parte que a gente iria descansar, mas foi uma parte dura também.